paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia. No vídeo anterior você viu uma batalha espiritual que eu travei aqui agora, né? Nesse mesmo lugar eu travei uma batalha contra Satanás porque não quer que eu continue esses vídeos, mas nós vamos passando por cima dele porque ele já está vencido e derrotado. Ele não quer que você saiba que ele está vencido e derrotado, e eu digo para ele: eu já sei que tu, Satanás, está vencido e derrotado na minha vida, no meu ministério, aleluia, porque aquilo que Deus determinou que eu irei fazer lá na frente, vocês todos vão ver no meu canal que Deus vai fazer, aleluia, porque eu tenho certeza naquele que fala comigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bom, falamos que Deus precisa abrir os olhos do homem. Agora nós iremos falar que Deus precisa trazer o homem para perto dele, entende? Neste assunto de coisas sérias de Deus com o homem, Deus trabalha na vida do homem para trazê-lo para perto de Deus, aleluia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga as tuas ignorâncias, o teu pecado, o teu egoísmo, a tua mentira, a tua vida errada, a tua vida injusta. Quanto mais perto de Deus nós chegamos, nós vamos enxergar que realmente nós somos pó e cinza. Quando você vê um crente arrogante, é porque ele está longe de Deus, mas quando você vê um crente humilde, é que ele está próximo de Deus. Quando você vê um homem quebrantado do Espírito, aleluia, você vai ver que ele está próximo de Deus, alai, Joe, vassuriandeco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, então nós falamos que Paulo precisou da revelação de que evangelho ele precisava pregar. Então ele pregava o evangelho que ele tinha aprendido com os apóstolos, mais antigo do que ele. Mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. Deus queria estender a sua graça salvadora para os outros povos, não é? Então, o que Deus fez? Deus se adiantou na frente de Paulo para falar com Pedro. Pedro era um homem que tinha os olhos abertos. Então nós vamos lá em Atos, capítulo 10, versículo 9, sobre o encontro de Pedro com Cornélio. Olha o que aconteceu. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas as quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouvindo-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus lhe purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ó, como entender essa visão? Você sabe porque a palavra de Deus interpreta o significado da visão. O Senhor estava tratando com Pedro a respeito dos outros povos que ele ia estender a sua graça salvadora para eles. Entende? E Deus, lá no primeiro capítulo, lá no primeiro versículo do capítulo 10, já estava tratando com Cornélio. Ó, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, acerca de 1h09 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse:
Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram perante a memória de Deus. Agora envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-lhes a Jope. Olha, Pedro subiu à 6ª hora, e isto aconteceu à hora 9ª. Entende? E o versículo 17 diz o quê? Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E clamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto temente a Deus, e tendo bom testemunho de todas as nações judaicas, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos do que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato entrou na Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu indo Pedro entrar, e saiu em Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Falando ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. E quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerar-se comum ou imundo. Pronto, está aqui. Deus tinha Pedro próximo dele. Agora Deus precisava revelar a Pedro que ele queria salvar os gentios, que coisa que judeu não fazia. Olha como Pedro falou aqui: de modo nenhum judeu entraria na casa de uma pessoa de outra raça, de outra nação, de outra língua. Tá vendo? Pedro foi porque Deus fez Pedro entender a visão. Agora eu te pergunto, você tem entendido o plano de Deus para a tua vida? Você precisa se aproximar de Deus. Quando Ele abre seus olhos, isto já é um sinal que você está se aproximando de Deus. Esse abrir os olhos significa ter discernimento das coisas de Deus, ter revelação na palavra, não ter dificuldade de compreender uma vontade do Senhor. Então fica ligadinho aí no canal, porque nós vamos falar mais sobre este assunto. Que Deus te abençoe.